O Mahabharata de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 2 de Uttaparva. Capítulo 64. Yudhishthira perde o restante da riqueza, os Pandavas e Draupadi. Sakuni disse: Tu, ó Yudhishthira, perdeste muita riqueza dos Pandavas. Se tu tens ainda alguma coisa que ainda não perdeste para nós, ó filho de Kunti, nos fala o que é. Yudhishthira disse: ó filho de Suvala, eu sei que eu tenho uma riqueza incalculável. Mas por que é que, ó Sakuni, tu me perguntas da minha riqueza? Que dezenas de milhares e milhões e dezenas de milhões e centenas de milhões e dezenas de bilhões e centenas de bilhões e trilhões e dezenas de trilhões e centenas de trilhões e dezenas de quadrilhões e centenas de quadrilhões e ainda mais riqueza seja apostada por ti. Eu tenho outro tanto. Com essa riqueza, ó rei, eu jogarei contigo. Vaisampayana disse. Ouvindo isso, Sakuni, preparado com os dados, usando meios injustos, disse a Yudhishthira: Vê, eu ganhei. Yudhishthira disse: Eu tenho, ó filho de Suvala, infinitas vacas e cavalos e vacas leiteiras com bezerros e cabras e ovelhas no país que se estende de Parnasa até a margem leste do Sindhu. Com essa riqueza, ó rei, eu jogarei contigo. Vaisampayana disse. Ouvindo isso, Sakuni, preparado com os dados, usando meios injustos, disse a Yudhishthira: Vê, eu ganhei. Yudhishthira disse: Eu tenho a minha cidade, o país, a terra, a riqueza de todos os que lá habitam exceto a dos Brahmanes, e todas aquelas próprias pessoas, exceto Brahmanes, que ainda restam a mim. Com essa riqueza, ó rei, eu jogarei contigo. Vaisampayana disse. Ouvindo isso, Sakuni, preparado com os dados, usando meios ilícitos, disse a Yudhishthira: Vê, eu ganhei. Yudhishthira disse: Estes príncipes aqui, ó rei, que parecem resplandecentes em seus ornamentos e em seus brincos e nísticas e todos os ornamentos reais em seus corpos, são agora minha riqueza. Com essa riqueza, ó rei, eu jogo contigo. Vaisampayana disse. Ouvindo isso, Sakuni, preparado com os dados, usando meios ilícitos, disse a Yudhishthira: Vê, eu ganhei. Yudhishthira disse: Este Nakula aqui, de braços poderosos e pescoço leonino, de olhos vermelhos e dotado de juventude, é agora minha única aposta. Saibas que ele é minha riqueza. Sakuni disse: ó rei Yudhishthira, o príncipe Nakula é estimado ti. Ele já está sob o nosso domínio. Com quem, como aposta, tu agora jogarás? Vaisampayana disse. Dizendo isso, Sakuni lançou aqueles dados, e disse a Yudhishthira: Vê. Ele foi ganho por nós. Yudhishthira disse: Este Sahadeva aplica a justiça. Ele também adquiriu uma reputação de erudição neste mundo. Embora não merecedor, ele pode ser apostado no jogo, com ele como aposta eu jogarei, com tal objeto querido como se, de fato, ele não fosse assim. Vaisampayana disse. Ouvindo isso, Sakuni, preparado com os dados, usando meios ilícitos, disse a Yudhishthira: Vê, eu ganhei. Sakuni continuou: ó rei, os filhos de Madri, queridos para ti, foram ambos ganhos por mim. Parece, no entanto, que Bhimazena e Dhananjaya são muito considerados por ti. Yudhishthira disse: Patife, tu ages pecaminosamente ao assim procurar criar desunião entre nós que temos todos um só coração, desrespeitando a moralidade. Sakuni disse: Um homem que está embriagado cai em uma cova, inferno, e fica lá privado do poder de movimento. Tu és, ó rei, mais velho do que nós em idade, e possui os mais elevados talentos. Ó touro da raça Bharata, eu peço meu perdão e me curvo a ti. Tu sabes, ó Yudhishthira, que jogadores, enquanto excitados com o jogo, proferem tais desvarios aos quais eles nunca cederiam em seus momentos lúcidos e nem mesmo em sonhos. Yudhishthira disse: Ele que nos leva como um barco à outra costa do mar da batalha, ele que é sempre vitorioso sobre os inimigos, o príncipe que é dotado de grande presteza, e que é um herói neste mundo, está aqui. Com este Falguna como aposta, embora ele não seja merecedor disso, eu agora jogarei contigo.
Vaisampayana disse. Ouvindo isso, Sakuni, preparado com os dados, usando meios ilícitos, disse a Yudhishthira: vê, eu ganhei. Sakuni continuou: este principal de todos os manejadores de arcos, este filho de Pandu capaz de usar ambos os braços com igual habilidade e agora foi ganho por mim. Ó, joga agora com a riqueza que ainda resta a ti, com Bhima, o teu querido irmão, como tua aposta, ó filho de Pandu. Yudhishthira disse: ó rei, embora ele não seja merecedor de ser apostado, eu agora jogarei contigo por apostar Bhimazena, este príncipe que é nosso líder, que é um principal em combate, assim como um manejador do raio, o inimigo dos Danavas, este de grande alma de pescoço leonino e sobrancelhas arqueadas e olhos que observam desconfiadamente, que é incapaz de tolerar um insulto, que não tem igual em força no mundo, que é o principal de todos os manejadores de massas, e que subjuga a todos os inimigos. Vaisampayana disse. Ouvindo isso, Sakuni, preparado com os dados, usando meios ilícitos, disse a Yudhishthira: vê, eu ganhei. Sakuni continuou: tu, ó filho de Kunti, perdeste muita riqueza, cavalos e elefantes e os teus irmãos também. Dize se tu tens alguma coisa que ainda não perdeste. Yudhishthira disse: somente eu, o mais velho de todos os meus irmãos e estimado por eles, ainda não fui ganho. Ganho por ti, eu farei o que aquele que é ganho terá que fazer. Vaisampayana disse. Ouvindo isso, Sakuni, preparado com os dados, usando meios ilícitos, disse a Yudhishthira: vê, eu ganhei. Sakuni continuou: tu permitiste a ti mesmo ser ganho. Isso é muito pecaminoso. Há ainda uma riqueza que te resta, ó rei. Portanto, tu teres perdido a ti mesmo é certamente pecaminoso. Vaisampayana continuou. Tendo dito isso, Sakuni, habilidoso com os dados, falou a todos os corajosos reis lá presentes de ele ter ganhado, um depois do outro, todos os Pandavas. O filho de Suvala então, dirigindo-se a Yudhishthira disse: ó rei, há ainda uma aposta valiosa para ti que ainda não foi ganha. Aposta Krishna, a princesa de Panchala. Por ela, ganha a ti mesmo de volta. Yudhishthira disse: com Draupadi como aposta, que não é alta nem baixa, nem magra nem corpulenta, e que tem cabelo azul ondulado, eu agora jogarei contigo. Possuidora de olhos como as folhas do lótus outonal, e fragrante também como o lótus outonal, igual em beleza àquela, Lakshmi, que se deleita em lótus outonais, e a própria rei em simetria e toda a graça, ela é a mulher que um homem pode desejar como esposa por ternura de coração e fartura de beleza e de virtudes. Possuidora de todos os talentos e compassiva e de fala gentil, ela é mulher que um homem pode desejar como esposa por sua aptidão para a aquisição de virtude e prazer e riqueza. Retirando-se para a cama por último e acordando primeiro, ela cuida de todo o terreno para os vaqueiros e pastores. Seu rosto também, quando coberto com suor, parece com o lótus ou o jasmim. De cintura delgada como a da vespa, de longos cabelos ondulantes, de lábios vermelhos, e corpo sem pelos, é a princesa de Panchala. Ó rei, fazendo de Draupadi de cintura esbelta, que é exatamente assim, a minha aposta, eu jogarei contigo, ó filho de Suvala. Vaisampayana continuou: quando o inteligente rei Yudhishthira o justo tinha falado dessa maneira, que vergonha! Que vergonha! Foram as palavras proferidas por todas as pessoas idosas que estavam na reunião. E todo o conclave ficou agitado, e os reis que estavam lá presentes todos cederam à angústia. E Bhishma e Drona e Kripa estavam cobertos de transpiração. E Vidura, segurando a cabeça entre as mãos, sentou-se como alguém que tivesse perdido a razão. E ele se sentou com o rosto para baixo, cedendo às suas reflexões e suspirando como uma cobra. Mas Dhritarashtra, profundamente contente, perguntava repetidamente: a aposta foi ganha. A aposta foi ganha. E não podia esconder suas emoções. Karna com Dussasana e outros davam risada, enquanto lágrimas começaram a escorrer dos olhos de todos os outros presentes na assembleia. E o filho de Suvala, orgulhoso do sucesso e agitado com a expectativa e repetindo: tu tens uma aposta, cara para ti, etc., disse: vê. Eu ganhei e pegou os dados que tinham sido lançados.
Capítulo 65. Vidura fala contra a vitória. Duryodhana disse: Vem, chata, traze aqui Draupadi, a querida e amada esposa dos Pandavas. Que ela varra os aposentos, força a isso, e que a infeliz fique onde as nossas servas estão. Vidura disse: Tu não sabes, ó patife, que por proferir essas palavras duras tu estás atando a ti mesmo com cordas. Tu não compreendes que tu estás pendendo à beira de um precipício. Tu não sabes que sendo um veado tu provocaste muitos tigres à raiva. Cobras de veneno mortal, provocadas à ira, estão sobre a tua cabeça. Canalha, não os provoques mais para que não vás para a região de Yama. Em minha opinião, a escravidão não recai sobre Krishna, porque ela foi apostada pelo rei que ele tinha perdido a si mesmo e deixou de ser seu próprio dono. Como o bambu que dá frutos somente quando está prestes a morrer, o filho de Dhritarashtra ganha esse tesouro no jogo. Embriagado, ele não percebe nem nestes seus últimos momentos que os dados causam inimizade e terrores horrendos. Nenhum homem deve proferir palavras duras e perfurar os corações dos outros. Nenhum homem deve subjugar seus inimigos por meio dos dados e outros meios sujos como esse. Não se deve proferir palavras que são desaprovadas pelos Vedas e levam ao inferno e aborrecem a outros. Alguns emitem de seus lábios palavras que são cruéis. Feridos por elas outros queimam dia e noite. Aquelas palavras perfuram o próprio coração do outro. Os eruditos, portanto, nunca devem proferi-las, dirigindo-as aos outros. Um bode uma vez tinha engolido um gancho e, quando estava perfurado por ele, o caçador colocando a cabeça do animal no chão rasgou sua garganta terrivelmente ao arrancá-lo. Portanto, ó Duryodhana, não engulas a riqueza dos Pandavas. Não faças deles os teus inimigos. Os filhos de Prita nunca usam palavras como essas. São somente homens inferiores que são como cães que usam palavras duras para com todas as classes de pessoas, isto é, aquelas que se retiraram para as florestas, as que levam vidas familiares, as empenhadas em devoções ascéticas e as que têm grande conhecimento. Pai. O filho de Dhritarashtra não sabe que a desonestidade é uma das portas terríveis do inferno. Pai. Muitos dos Kuryus com Dussasana entre eles o têm seguido no caminho da desonestidade na questão deste jogo de dados. Até cabaças podem afundar e pedras podem boiar, e barcos também podem sempre afundar na água, entretanto este rei tolo, o filho de Dhritarashtra, não ouve as minhas palavras que são assim como regras para ele. Sem dúvida, ele será a causa da destruição dos Kuryus. Quando as palavras de sabedoria faladas por amigos e que são regras dignas não são ouvidas, mas, por outro lado, a tentação está em alta, uma destruição terrível e universal é certa de tragar todos os Kuryus. Capítulo 66. Draupadi arrastada para o salão. Vaisampayana disse, embriagado pelo orgulho, o filho de Dhritarashtra falou, que vergonha para Kshata. E lançando seus olhos sobre o Praticamim a serviço mandou, no meio de todos aqueles superiores veneráveis, dizendo, vai Praticamim, e traze Draupadi para cá. Tu não temes os filhos de Pandu. É só Vidura que delira de medo. Além disso, ele nunca deseja a nossa prosperidade. Vaisampayana continuou, assim mandado, o Praticamim, que era da casta Suta, ouvindo as palavras do rei, procedeu com pressa, e entrando na residência dos Pandavas, como um cachorro na cova de um leão, se aproximou da rainha dos filhos de Pandu. E ele disse, Yudhishthira estando embriagado com os dados, Duryodhana, ó Draupadi, te ganhou. Vem agora, portanto, à residência de Dhritarashtra. Eu te levarei, ó Yajnaseni, e te colocarei em algum trabalho servil. Draupadi disse, por que, ó Praticamim, tu falas assim? Que príncipe jogaria apostando a esposa? O rei estava certamente embriagado com os dados. Além disso, ele não podia encontrar algum outro objeto para apostar. O Praticamim disse, quando ele não tinha nada mais para apostar, foi então que Ajatasatru, o filho de Pandu, te apostou. O rei primeiro apostou seus irmãos, então a si mesmo, e então a ti, ó princesa.
Draupadi disse: ó filho da classe Suta, vai e pergunta àquele jogador presente na reunião a quem ele perdeu primeiro, a si mesmo, ou a mim. Averiguando isso, vem aqui e então me leva contigo, ó filho da classe Suta. Vaisampayana continuou. O mensageiro voltou à assembleia e disse todas as palavras de Draupadi. E ele falou a Yudhishthira sentado no meio dos reis, estas palavras. Draupadi te perguntou: de quem tu eras senhor na hora em que me perdeste no jogo? Tu perdeste a ti mesmo primeiro ou a mim? Yudhishthira, no entanto, ficou lá como um demente e privado de juízo e não deu nenhuma resposta boa ou má para o Suta. Duryodhana então disse: que a princesa de Panchala venha aqui e levante a questão. Que todos nesta reunião ouçam as palavras que se passam entre ela e Yudhishthira. Vaisampayana continuou. O mensageiro, obediente à ordem de Duryodhana, indo novamente ao palácio, ele mesmo muito aflito, disse a Draupadi: ó princesa, aqueles que estão na reunião estão te convocando. Parece que o fim dos Kauravas está perto. Como Duryodhana, ó princesa, está para te levar perante a assembleia, aquele rei de pouca inteligência não mais será capaz de proteger sua prosperidade. Draupadi disse: o grande ordenador do mundo, de fato, ordenou assim. Felicidade e tristeza cortejam ambos, o sábio e o imprudente. A moralidade, no entanto, é o mais alto objetivo no mundo. Se nutrida, ela certamente dispensará bênçãos a nós. Que essa moralidade não abandone agora os Kauravas. Voltando àqueles que estão presentes naquela reunião, repete essas minhas palavras consoantes com a moralidade. Eu estou preparada para fazer o que as pessoas de idade e virtuosas conhecedoras da moralidade definitivamente me disserem. Vaisampayana continuou. O Suta, ouvindo essas palavras de Yajnaseni, voltou à assembleia e repetiu as palavras de Draupadi. Mas todos ficaram com as faces para baixo, não proferindo nenhuma palavra, conhecendo a avidez e a resolução do filho de Dhritarashtra. Yudhishthira, no entanto, ó touro da raça Bharata, sabendo das intenções de Duryodhana, enviou um mensageiro de confiança para Draupadi, dizendo que embora ela estivesse vestida em uma peça de tecido com o próprio umbigo exposto, por sua época menstrual ter chegado, ela deveria ir perante o seu sogro chorando amargamente. E aquele mensageiro inteligente, ó rei, tendo ido à residência de Draupadi com velocidade, informou-a das intenções de Yudhishthira. Os ilustres Pandavas, enquanto isso, angustiados e tristes, e limitados pela promessa, não podiam decidir o que eles deveriam fazer. E olhando-os, o rei Duryodhana, contente, dirigiu-se ao Suta e disse: ó Pratikami, traze-a para cá. Que os Kauravas respondam a sua pergunta diante do seu rosto. O Suta, então, obediente às ordens dele, mas apavorado pela possível cólera da filha de Drupada, desconsiderando a sua reputação de inteligência, disse novamente àqueles que estavam na reunião: o que eu devo dizer a Krishna? Duryodhana, ouvindo isso, disse: ó Dusasana, este filho do meu Suta, de pouca inteligência, teme Vrikudara. Portanto, vai tu mesmo e traze aqui à força a filha de Yajnasena. Nossos inimigos no momento dependem da nossa vontade. O que eles podem te fazer? Ouvindo a ordem de seu irmão, o príncipe Dusasana ergueu-se com olhos vermelhos sangue, e entrando na residência daqueles grandes guerreiros, falou estas palavras para a princesa: vem, vem, ó Krishna, princesa de Panchala, tu foste ganha por nós. E, ó tu de olhos grandes como folhas de lótus, vem agora e aceita os Kuryus como teus senhores. Tu foste ganha virtuosamente, vem à assembleia. A essas palavras, Draupadi, se levantando em grande aflição, esfregou o rosto pálido com as mãos, e aflita ela correu para o lugar onde as senhoras da família de Dhritarashtra estavam. Nisso, Dusasana, rugindo com raiva e correndo atrás dela, agarrou a rainha pelos cabelos, tão longos e azuis e ondulados. Pai! Aqueles cabelos que tinham sido borrifados com água santificada com mantras no grande sacrifício Rajasuya, foram naquele momento agarrados com força pelo filho de Dhritarashtra, desconsiderando a bravura dos Pandavas.
E Dussasana, arrastando Krishna de longos cabelos até a presença da assembleia, como se ela fosse desamparada, embora tivesse protetores poderosos, puxando-a, a fez tremer como uma bananeira em uma tempestade. E arrastada por ele, com o corpo inclinado, ela gritou fracamente: canalha! Não cabe a ti me levar perante a assembleia. Minha época chegou, e eu estou agora vestida em uma única peça de roupa. Mas Dussasana, arrastando Draupadi à força por seus cabelos negros enquanto ela estava rezando lastimavelmente a Krishna e Vishnu, que eram Narayana e Nara, sobre a terra, disse a ela: se a tua época veio ou não, esteja vestida em uma peça de roupa ou totalmente nua, como foste ganha nos dados e feita nossa escrava, tu viverás entre nossas servas como quiseres. Vaisampayana continuou, com o cabelo despenteado e metade do seu traje solto, todo o tempo arrastada por Dussasana. A modesta Krishna, consumida pela raiva, disse fracamente: nesta assembleia estão pessoas conhecedoras de todos os ramos de conhecimento, dedicadas à realização de sacrifícios e outros ritos, e que são todas iguais a Indra, pessoas algumas das quais são realmente minhas superiores e outras que merecem ser respeitadas como tais. Eu não posso ficar diante deles neste estado. Ó desgraçado! Ó tu de atos cruéis, não me arrastes assim! Não me descubras assim! Os príncipes, meus maridos, não te perdoarão, mesmo que tu tenhas os próprios deuses com Indra como teus aliados. O ilustre filho de Dharma está agora limitado pelas obrigações da moralidade. A moralidade, no entanto, é sutil. Só aqueles que possuem uma grande clareza de visão podem determiná-la. Em palavras, até eu estou relutante em admitir um átomo de falha em meu Senhor, esquecendo suas virtudes. Tu arrastaste a mim, que estou em minha época menstrual, perante esses heróis Kuru. Esta é realmente uma ação indigna. Mas ninguém aqui te repreende. Seguramente, todos esses têm as mesmas inclinações que tu. Oh, que vergonha! Realmente a virtude dos Bharatas está perdida. Realmente também o costume daqueles familiarizados com as práticas kshatriyas desapareceu. Qualquer um desses Kurus nesta reunião nunca teria olhado silenciosamente esta ação que viola os limites de suas práticas. Oh! Drona e Bhishma perderam sua energia, e assim também Kshata de grande alma, e assim também este rei. Também, porque os principais dos Kurus mais velhos observam silenciosamente este grande crime. Vaisampayana continuou, assim Krishna de cintura esbelta gritou em angústia naquela assembleia. E olhando para os seus maridos enfurecidos, os Pandavas, que estavam cheios de fúria terrível, ela os inflamou ainda mais com aquele seu olhar. E eles não ficaram tão aflitos por seu reino lhes ter sido roubado, sua riqueza, suas joias caras, quanto com aquele olhar de Krishna movida por modéstia e raiva. E Dussasana, vendo Krishna olhando para seus maridos impotentes, arrastou-a com mais força ainda, e dirigiu-se a ela: escrava, escrava, e riu alto. E a essas palavras Karna ficou muito contente e as aprovou dando risada. E Sakuni, o filho de Suvala, o rei Gandhara, da mesma maneira aplaudiu Dussasana. E entre todos os que estavam na assembleia, exceto esses 13 Duryodhana, todos estavam cheios de tristeza ao verem Krishna assim arrastada à vista daquela assembleia. E vendo isso tudo, Bhishma disse: ó abençoada, a moralidade é sutil. Eu, portanto, não posso decidir devidamente essa questão que formulaste, vendo que por um lado alguém que não tem riqueza não pode apostar a riqueza pertencente a outros, enquanto que por outro lado as esposas estão sempre sob as ordens e à disposição de seus maridos. Yudhishthira pode abandonar todo mundo cheio de riqueza, mas ele nunca sacrificará a moralidade. O filho de Pandu disse: eu fui ganho. Portanto, eu sou incapaz de decidir a questão. Sakuni não tem igual entre os homens no jogo de dados. O filho de Kunti ainda assim apostou voluntariamente com ele. O próprio ilustre Yudhishthira não considera que Sakuni jogou com ele fraudulentamente. Portanto, eu não posso decidir essa questão.
Draupadi disse: o rei foi convocado para esta assembleia, e embora não possuindo habilidade nos dados, ele foi feito jogar com jogadores habilidosos, perversos, fraudulentos e perigosos. Como pode ser dito então que ele apostou voluntariamente? O principal dos Pandavas foi privado de sua razão por patifes de conduta fraudulenta e instintos pecaminosos, agindo juntos, e então foi vencido. Ele não pode compreender os seus truques, mas ele agora acabou dessa maneira. Aqui, nesta assembleia, há Kurus que são os senhores de seus filhos e suas noras. Que todos eles, refletindo bem sobre as minhas palavras, decidam devidamente a questão que eu propus. Vaisampayana continuou para Krishna, que estava assim chorando e rogando lastimavelmente, olhando às vezes para seus maridos impotentes. Dussasana falou muitas palavras duras e desagradáveis. E vendo a ela que estava então em seu período menstrual assim arrastada, e com suas peças de roupas superiores soltas, vendo-a naquela condição que ela não merecia, Vrikudara aflito além da tolerância, com os olhos fixos em Yudhishthira, cedeu à ira.